Graças a Deus, o círculo de oração já estejam preparados. Logo após a palavra dos nossos queridos irmãos, nós estaremos ouvindo o círculo de oração de senhoras adorando o nome do Senhor. Qual dos três vai falar primeiro? Doutor Ailton. Amém. Voltaire, um pensador francês que viveu de 1694 a 1778, declarou em 1753 que a Bíblia Sagrada e o cristianismo estariam varridos da terra no prazo de 100 anos. Um século depois dessa afirmação e 25 anos depois da morte de Voltaire, não só o cristianismo e a Bíblia continuavam firmes, como a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a editora e a residência que haviam sido dele, e ali começou a imprimir as Sagradas Escrituras. Que a paz e a graça de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 2 a 5 e 7, está escrito: sempre que pensamos em vocês, nós agradecemos ao nosso Deus. E todas as vezes que oramos em favor de vocês, oramos com alegria, por causa da maneira como vocês nos ajudaram e ajudam no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Vocês estão sempre em nossos corações, e é justo que nós nos sintamos assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado conosco deste privilégio que Deus nos deu. E é por essa razão que anualmente nós nos fazemos presentes aqui para lhes apresentar um relatório. Nossa organização nasceu em 1898, quando 2 vendedores dividiam o mesmo quarto de um hotel. Um deles, aos 12 anos, havia prometido à sua mãe agonizante ler a palavra de Deus e orar diariamente. E naquela noite se preparou para ler a Bíblia. O que levou o outro a também se identificar como cristão, tendo ambos, após realizarem um culto devocional, tido a ideia de formar uma associação com o objetivo de distribuir a palavra de Deus em todos os lugares. Pela graça de Deus, hoje, os Gideões é a segunda maior organização mundial em relação ao número de países onde se faz presente, só superada pela FIFA, a primeira com 211 países associados, estando à frente da ONU, a terceira, composta de 193 estados soberanos. Já estamos em 200 países e territórios e distribuímos a Santa Palavra de Deus em 101 idiomas diferentes. Já distribuímos mais de 2 bilhões de Novos Testamentos no mundo e mais de 193 milhões no Brasil. Distribuiremos só no exercício 2017-2018 95 milhões de Novos Testamentos no mundo e 8,5 milhões de Novos Testamentos no Brasil. E é também pela graça de Deus que estamos aqui esta noite
para caminharmos juntos na realização da obra de Deus, do ID de Jesus, porque as igrejas são imprescindíveis à sobrevivência do nosso ministério. Somos parceiros. Essa é a grande notícia que lemos em Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. O Senhor Deus nos deu o seu Espírito, pois Ele nos escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele nos enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele nos enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele nos enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrima, e roupas de festa em vez de luto. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, nós lemos: Vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nossos pequenos livros os colocamos nos quartos dos hotéis e motéis, distribuímos em escolas, em presídios, aos militares e em repartições públicas. Nossas mulheres, que são denominadas de auxiliares, porque nos animam e oram por nós e pelo ministério, distribuem escrituras de capa branca em hospitais, asilos e nos consultórios médicos e odontológicos. Entregamos também Bíblias destinadas a dignidades para autoridades em geral, inclusive políticas. Também deixamos Novos Testamentos na sala de espera dos escritórios de advocacia. Os gideões e as auxiliares também realizam evangelismo pessoal, distribuindo Novos Testamentos específicos que adquirem para a realização dessa importante tarefa. Em virtude desse trabalho, nós recebemos muitas cartas relatando testemunhos de todos os tipos, desde aquele da pessoa que estava num terreno baldio para se suicidar, quando de repente um Novo Testamento, jogado por um estudante que o recebera e desprezara, lhe cai sobre a cabeça e lhe traz consolo e salvação, até aquele do criminoso, que usando as páginas para enrolar cigarros de maconha, encontrou, quando ia usar a última página, versículos que lhe fizeram refletir e entregar sua vida a Jesus. Natália Braz de Souza, de Igaraçu, do estado de Pernambuco, testemunhou que era escrava do alcoolismo e há 16 anos tudo mudou quando seu filho ganhou um exemplar do Novo Testamento na escola, numa visita dos Gideões Internacionais. Disse que passou a ler aquele livrinho em busca da ajuda de Deus para o seu problema com o álcool e também para outros problemas. Gostou tanto que começou a frequentar uma igreja evangélica, apesar de se sentir com muita vergonha pelo estado em que se encontrava. Nela, teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus e o aceitou como seu Salvador, tendo a vida totalmente transformada e sendo libertada da doença que a atormentava. Hoje, ela é membro da igreja Assembleia de Deus daquela cidade. Amélio Alves, que está preso em Ribeirão Preto, São Paulo, disse que a princípio deveria ficar preso por apenas 90 dias, mas está na prisão há mais de 6 anos e agradece a Deus
porque foi durante esse período que teve o encontro com Jesus. Foi no meio das trevas que eu conheci a luz, disse ele. Deus transformou meu coração, de forma que nenhum cirurgião pode fazer no coração de um homem. Hoje sou feliz, mesmo na prisão, pois descobri o caminho que leva à salvação e faço a obra de Jesus dentro da penitenciária. Mesmo que a sociedade diga que não temos jeito e que o índice de criminalidade tem aumentado, Deus tem trabalhado grandemente e transformado a vida dos encarcerados. Agradeço a Deus pelos Gideões, que assim como Jesus, têm acreditado em nós. Esse trabalho tem nos ajudado muito. Essas foram as palavras de Amélio. Durante uma recente distribuição de escrituras numa escola pública na Malásia, os Gideões ficaram animados ao ver uma vida sendo tocada pela palavra de Deus. Um dos estudantes aceitou relutante o Novo Testamento oferecido e depois perguntou por que eles estavam ali distribuindo escrituras. O Gideão compartilhou sobre o Ministério Mundial de os Gideões Internacionais e encorajou aquele estudante a levar o Novo Testamento para casa e lê-lo. O jovem não parecia satisfeito com o que havia sido dito pelo Gideão e se afastou. Minutos depois, ele retornou e continuou perguntando ao Gideão sobre o que eles estavam fazendo. O Gideão aproveitou aquela oportunidade para compartilhar um pouco mais e começou a perceber que o garoto entendia perfeitamente. Ele explicou ao estudante que todos nós somos pecadores e como Cristo oferece perdão e nova vida. O estudante orou, recebendo a Cristo naquele dia, e recebeu também a resposta plena para todos os seus questionamentos. Tais testemunhos mostram com segurança que nós somos o braço estendido das igrejas, indo muitas vezes onde as igrejas não têm como ir. Porém, como o braço sozinho não consegue se autossustentar, precisamos de um corpo. E esse corpo é formado pelas igrejas e por seus membros. Por isso, nós precisamos de orações a Deus, para que Ele levante mais obreiros e providencie mais pessoas, inclusive desta igreja, para disponibilizarem seus recursos para a impressão de Bíblias. Precisamos de oração também para vencermos algumas resistências. Muitas vezes há escolas que nos fecham as portas e nos impedem a distribuição. Certa vez fomos a um hotel e não nos permitiram colocar a palavra de Deus em cada apartamento. Outra vez, no presídio de Dourados, com 2.036 internos, 502 se recusaram a aceitar os nossos pequenos livrinhos e ficamos com nossas mãos estendidas em vão para os que desprezaram a palavra de Deus que lhes traria nova vida. Precisamos de auxílio para conseguirmos gideões e auxiliares que se engajem conosco nessa tarefa de colocar e distribuir a santa palavra de Deus. Precisamos de ofertas de amor para a impressão de novos testamentos, que custam cada um R$ 2,80. Precisamos que mais irmãos e irmãs participem de nosso plano de gratidão a Deus, enviando a pessoas homenageadas cartões em que informem a doação de tantos novos testamentos, em agradecimento por mais um ano de vida, pela formatura ou casamento de um filho, pelo nascimento de um filho ou neto, pela conquista de um emprego ou por tantos outros motivos. Finalmente, precisamos que mais irmãos e irmãs participem do programa Plante, colaborando regularmente com qualquer quantia a partir de R$20 para a impressão de escrituras necessárias a alcançar mais pessoas com o Evangelho da Graça. Quero deixar muito claro que todas as ofertas que recebemos são usadas
exclusivamente na impressão de novos testamentos, já que as despesas de viagem e de manutenção do ministério são custeadas com os nossos próprios recursos. Pensem, queridos irmãos e irmãs, há 2 bilhões de jovens entre 10 e 24 anos em todo o mundo, e muitos deles nunca terão um Novo Testamento, a menos que um lhes seja dado. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano, havendo uma morte a cada 40 segundos, tornando-se esta a 10ª causa de morte no mundo e uma das principais causas de morte entre adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. Além disso, há entre 10 a 20 milhões de tentativas de suicídios no mundo a cada ano. Pensem em quantos episódios desses nossos novos testamentos, através da pessoa de Jesus Cristo, poderão evitar. Há mais de 10 milhões de pessoas em prisões de todo o mundo, sendo mais de 600 mil presos no Brasil, onde o Novo Testamento, entregue gratuitamente, pode ser a única maneira desses presos saberem que Deus os ama, que pode perdoá-los e que lhes pode conceder a salvação por meio de Jesus Cristo. Há no Brasil quase 7 mil hospitais registrados e um total de quase 500 mil leitos que são ocupados em rodízios por diversos enfermos que precisam de um consolo e esperança. Há no Brasil mais de 25 mil hotéis e motéis, com cerca de 1 milhão de quartos, onde pessoas diferentes dormem diariamente, com toda sorte de problemas. Há no Brasil quase 5 milhões de estudantes somente no 5º ano do ensino fundamental, adolescentes que precisam conhecer a palavra de Deus. O que vamos fazer a respeito? Infelizmente, para as mãos estendidas de cada 4 pessoas no mundo, só temos 2 novos testamentos para entregar, e não podemos deixar ninguém com sede da palavra e sem salvação em Cristo Jesus. Nessa noite, nossa oração a Deus é para que os irmãos continuem a combater conosco o bom combate. Para saber mais sobre nós, podem acessar o site www.gideoes.org.br. Ali os irmãos poderão verificar que durante cada minuto que aqui falei, cerca de 166 novos testamentos foram distribuídos no mundo todo, atingindo a cada semana 1,6 milhões de pequenos livrinhos. Esse é, irmãos e irmãs, o nosso trabalho. Essa, irmãos e irmãs, é a nossa parceria. Agradecemos muito a atenção de todos, a recepção desta igreja e ao amado pastor a oportunidade que nos deu de usar o seu púlpito.